Vamos lá então. Boa noite para todo mundo. Graça e paz. Esse cumprimento não é um cumprimento comum. Graça está falando da capacidade de Deus sobre nós que ele derramou através de Jesus. Então é a palavra grega charis. Essa palavra grega charis está falando de algo abundante da parte de Deus que foi derramado através de Jesus e que foi transferido para as nossas vidas. Então, quando o cristão fala graça, está falando disso, e paz está falando da paz que excede todo entendimento. É a paz de estado interior, aonde você sabe que você está conectado novamente com o nosso Pai, Deus, através de Jesus, e essa conexão gera uma paz interna, aonde? No seu espírito ou no seu coração. Então vamos lá. Na continuidade aqui, a gente vai ver aqui algo chamado cura completa ou cura na redenção. Se a gente vê os ensinos comuns de cura, muitas pessoas elas ficam com dúvidas nessa área. Por exemplo, a salvação, quando a gente fala de salvação, muitas vezes a pessoa acredita que ela é salva porque ela entendeu que ela foi perdoada dos seus pecados. E para ela é fácil receber isso e aceitar isso. Mas quando fala para a pessoa que ela já é curada no ato de receber Jesus fisicamente também, existe uma resistência para receber isso. Então, se a gente remover as resistências para receber isso, entendendo que Jesus respondeu, resolveu a nossa natureza decaída, que veio como herdada de Adão, e nos deu uma nova natureza, e com essa nova natureza veio cura junto. Então, quando você anuncia o evangelho completo, e quando eu digo evangelho completo, é o evangelho onde você fala dos efeitos do novo nascimento no corpo físico da pessoa. Porque o novo nascimento é nada mais, nada menos que o Espírito Santo vindo habitar dentro do teu espírito humano que nasceu de novo. E esse ato aconteceu através de Deus, e ele definiu isso. Então, no seu espírito humano, nessa posição que você está em Cristo, você é santo, você é justo, você é como Jesus ali. E o seu corpo físico ainda, ele pode receber desses efeitos. Então, hoje a gente vai falar um pouco disso daqui. Então, olha só, se a gente pegar a criação do homem, a gente sabe que Deus criou o homem de acordo com a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. Ele foi lá, criou o espírito do homem, assoprou e tornou alma vivente e fez um corpo a partir do barro. Esse é o primeiro homem, Adão. E depois disso veio Eva, como da costela de Adão, onde os textos de Gênesis mostram que ele fez Adão cair num sono muito profundo, tirou da costela de Adão ali e dali gerou Eva. Isso é uma pré-imagem ou uma tipologia de Cristo, quando Cristo foi pregado na cruz do Calvário e o soldado romano com a lança foi lá e furou exatamente no local da costela de Jesus, aonde saiu água e sangue. Quando saiu água e sangue, está falando do quê? Está falando que nasceu o novo nascimento, nasceu a igreja, um organismo vivo e espiritual, onde Deus e Jesus são uma única pessoa, e dentro dessa única pessoa, ele fez esse novo ser humano chamado igreja, que é espalhada nos quatro cantos dessa terra. Então você faz parte dessa igreja. E nessa igreja que você faz parte através de Jesus, o que acontece? Você recebeu cura física também. Então, além de ser um ser espiritual que tem uma alma e habita no corpo, esse efeito desse novo nascimento, ele atualmente atua também no seu corpo físico na medida que você crê. Quando eu digo na medida que você crê, não é pelo tanto que você sabe na sua mente. Muitas pessoas confundem as coisas. É muito legal você conhecer textos, você conhecer histórias, você conhecer os termos gregos, hebraicos, aramaicos. É muito legal você saber isso. Mas a gente foi chamado para confiar em Deus. E confiar em Deus exige crença. Crença está falando de uma fé pura. Por isso que Jesus nos ensina a ter uma fé como um grão de mostarda. A fé como um grão de mostarda, nesse sentido, está falando de uma fé pura, sem mancha e sem enxerto. Ou seja, o grão de mostarda, quem já viu, é um grão muito pequeno que ele não permite enxertar nada externamente, por de tão pequeno que é. Então, como ele fala isso, Jesus está falando isso, está falando de uma fé que é genuinamente pura e verdadeira, aonde não tem mistura nenhuma de nada. É uma fé que atua de uma pureza, uma fé de uma criança, em outras palavras. Então, para nós entendermos isso hoje aqui, dentro dessa redenção maravilhosa que Jesus fez, o que a gente precisa fazer para receber? Simplesmente crer.
Aonde? Com o seu coração. E o coração é uma fonte de vida, por isso que fala em Provérbios para a gente cuidar do nosso coração, porque justamente do coração é que saem as fontes de vida. Então, no coração você pode crer em Deus e no coração você pode rejeitar Deus mesmo sabendo que Deus existe. E quando eu digo sabendo que Deus existe, está falando do conhecimento, que é onde você vê a manifestação das coisas e você sabe que existe um Deus, mas dentro do teu coração você rejeita ele ou rejeita a verdade dele. Então, o que que a gente tem que fazer com isso? A gente precisa mudar as nossas crenças interiores através da palavra de Deus. Mesmo que você não conheça tudo, e não precisa conhecer tudo, e não te condene por não conhecer tudo, você simplesmente decide crer naquilo que está escrito com o seu coração. Mesmo que você não saiba a totalidade no sentido de conhecimento daquilo, mas decida crer, porque o que é mais poderoso não é o quanto que você sabe, é o quanto você de fato mistura com fé do teu coração com aquilo que você conhece. E aí você começa a ter resultados. Então, dentro disso daqui, da onde surgiu o pecado e a enfermidade? O pecado, se a gente for fazer uma cronologia bíblica, indo para Zacarias não, indo para Ezequiel, Isaías, entre outros, a gente vai ver que aconteceu uma batalha no céu, onde Lúcifer, ali, ele teve essa luta e através de uma parte dos anjos, ele caiu na terra. Então, nessa batalha ali, é onde aconteceu uma rebelião de Lúcifer, e nessa rebelião de Lúcifer, ele juntou lá no céu, nesse ambiente, a prática de pecado. E qual que é a diferença de Lúcifer para o ser humano? Muito simples a diferença. Lúcifer, ele é um ser criado, ele conheceu o próprio Deus face a face, ele ajudou na criação. E quando um ser criado como um anjo, que Lúcifer é um anjo, o que que acontece? Ele decide praticar o que não presta, para ele é irreversível. É uma decisão que não tem mais volta, diferente do ser humano, que quando erra, ele tem retorno. Essa é a diferença. Amém? Então vamos lá. O pecado e a enfermidade nasceram da mesma fonte, ou seja, a queda do homem. Quando aconteceu a queda do homem? A queda do homem aconteceu dentro do jardim, o jardim que Deus criou com tanto amor e carinho para a sua criação. Quem era a cereja do bolo da criação? Adão e Eva, o homem e a mulher. Ele colocou o homem e a mulher para literalmente governar sobre o jardim. E nesse governo sobre o jardim, o que, que aconteceu? Veio a serpente, gravem isso. Lá em Apocalipse vai falar o quê? Da serpente, do dragão, que era a antiga serpente. Então, quando a gente liga as nomenclaturas, a gente sabe que está falando do diabo Satanás. Diabo Satanás significa acusador. Então é do seu acusador. Ele está lá te acusando constantemente com pensamentos errados, colocando um monte de coisa na sua cabeça e te acusando dizendo que você não é bom, que você não vai conseguir as coisas, que você é um fracassado ou fracassada, que Deus não te ama e assim por diante. Ele vai começar a jogar todo esse tipo de pensamento, mexendo exatamente aonde? Nas suas emoções, nos seus sentimentos que envolvem as suas crenças no coração. E aí que começa toda essa bagunça toda aí, porque muitas vezes todos nós crescemos em áreas e nessas áreas ali a gente vai descobrindo com o Espírito Santo que não estava tão boa como a gente pensava. Isso é muito bom quando a gente reconhece e vai para a solução em Cristo Jesus. Então, dentro desse jardim que colocou Adão e Eva, eles colocaram justamente o que? Para governarem sobre toda a criação como mordomos fiéis. E Deus, todos os dias, na virada do dia, ele ia lá para ter relacionamento com eles. O que que é um relacionamento? Intimidade. Vamos bater um papo, Adão, meu filho. Vamos bater um papo, Eva, minha filha. Intimidade. Todo dia, na viração do dia, ele ia lá e conversava com eles face a face. Isso demonstra que Deus nunca quis que a gente fosse distante dele. Isso mostra que Deus sempre quis ter um relacionamento íntimo conosco. E nesse relacionamento íntimo conosco, ele demonstra isso desde Gênesis, que esse é o desejo dele. Entende? Então, dentro disso tudo, o que acontece? Quando a gente entende que a nossa posição de filhos por causa da queda do homem lá que aconteceu dentro do jardim, ela foi caída, a nossa natureza ela foi alterada, teve uma troca automática de senhorio, veio o pecado e veio a doença. Tudo através da queda. Então, tudo o que aconteceu na queda, inclusive a criação, está sujeita à queda também.
Quando você entende dessa forma, olhando toda a cronologia do coração do Pai na eternidade, revelado em Jesus, e você vê os relatos bíblicos disso, nós começamos a entender e a compreender que o desejo e a vontade de Deus é que era o homem novamente se tornasse um com ele. E ele resolveu isso através de Jesus. E quando ele resolveu isso através de Jesus, logo, resolvendo isso, ele resolveu também os problemas de doença e enfermidade. Seja no próprio corpo físico nosso, porque aonde habita o Senhor hoje? Se eu fosse fazer uma pergunta para vocês, não precisa responder. Aonde que habita o Espírito Santo hoje? Paulo fala em 1 Coríntios 6 que aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com ele. Então, aonde habita o Espírito Santo hoje? Dentro de cada pessoa que o recebe, crendo com o seu coração e confessando com a sua boca. Estou enfatizando muito isso. Então, vamos lá. Quando você crê com o seu coração, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E por ele habitar dentro de você, veio toda a capacidade de Deus, todo o poder de Deus, tudo aquilo que Deus pôde te dar, Ele já te entregou nesse exato momento que Ele veio morar em você. Então, nesse exato momento que Ele veio morar em você, você já tem todas as coisas. Isso é uma posição que Ele te entregou através de Jesus. Por isso que você é um filho adotivo, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro em Cristo Jesus, você é geração eleita, sacerdócio real, filho e filha amada de Deus. Ele te ama. E ele já te deu todas essas coisas. Mas o problema ocorre quando a nossa mentalidade, que é a nossa transformação da mente, precisa necessariamente passar, sim, por um processo de renovação. E essa renovação, ela envolve também a mudança de crenças no coração do ser humano para poder de fato viver a transformação. Então não é apenas saber, saber dos textos bíblicos, é deixar que os textos bíblicos inundem o seu coração de tal maneira que transforme seu coração nisso. E isso daqui é um trabalho que o Paulo fala de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, então a gente desenvolve a nossa salvação a partir disso, com intencionalidade naquilo que Deus já entregou através de Jesus e depositou dentro de nós. Então, o que ele depositou cura. Então, por exemplo, o mesmo poder de cura hoje que habita em cada um de nós hoje, quando a gente estende a mão sobre alguém, é o mesmo poder de e aquela pessoa é curada, é o mesmo poder de cura que atua no seu corpo físico quando você tem essa consciência de que ele está em você 24 horas por dia, 7 dias da semana, e essa consciência que ele está em você, automaticamente, por meditar muito nisso e olhar muito para isso, a crença do seu coração muda nisso. E então, quando muda isso, as amarras que era impeditivo para que isso não atue no seu corpo físico começam a cair, porque a verdade começou a prevalecer e te transformou. Então é dessa forma que todo filho de Deus que ministra cura começa a andar a partir de saúde divina. A partir disso, ele começa a me andar nisso de uma maneira tão perfeita e tão maravilhosa que essa saúde divina começa a inundar, inundar, inundar como um rio que não tem limite. Por quê? Porque na mesma medida que você anda nisso, é a mesma medida que você ministra. E deixa eu falar uma coisa para vocês hoje. E você cresce nessa prática. Sabia? Nós crescemos nessa prática. Quando nós começamos a praticar com intencionalidade, a gente medita nessas coisas, deixando que essa crença transforme cada vez mais o nosso coração, a gente vai crescendo nisso. E por crescer nisso, vai manifestando muito mais. Não é que Deus te dá mais unção, quebrando o ensino que muitas pessoas pensam que Deus está dando uma nova unção o tempo todo para as pessoas. Todo mundo aqui dessa sala, ou seja, no YouTube, já deve ter visto o termo. Essa pessoa hoje está recebendo uma unção disso, uma unção daquele outro. Com certeza já ouviram isso em algum círculo pentecostal ou não pentecostal. E não é isso. Você não precisa de mais poder, porque Deus já deu todo o poder que você precisa a partir do momento que você nasceu de novo e foi revestido com poder pelo Espírito Santo. A partir desse momento você cresce nisso, você vai se desenvolvendo nisso. E se desenvolver nisso está falando de transformação de coração. E transformação de coração é o quanto nós nos inclinamos, deixando essa palavra transformar o nosso coração em todas as horas das nossas vidas. É dessa forma que você vai crescendo tanto em prosperidade, quanto em saúde, quanto em relacionamento de paz,
quanto você saber se relacionar com pessoas. E essa transformação cura coisas como questões da alma, como abandono, problemas de rejeição, problemas com paternidade, emoções distorcidas e entre outras. Exemplo, rejeição. A gente vive hoje num mundo que quando você vê alguém doente, aquela pessoa ela se sente rejeitada. Por que que eu digo isso? Porque você pode perceber que tem algumas doenças que as pessoas têm que o pessoal olha com sentido de preconceito. Aí a pessoa já está lidando com algo que não deveria estar no corpo dela, aí vem alguém e olha com aquele olhar de preconceito e fica naquilo lá e tem até e não é nem dó, é um preconceito literalmente. E a pessoa que está com aquilo percebe que existe um preconceito naquele olhar e a pessoa começa a ficar retraída e perceber que está sendo rejeitada por aquela pessoa. Como é que eu sei isso? Na Bíblia a gente vê alguns exemplos claros, como as pessoas leprosas. No contexto judaico da época, toda pessoa leprosa não poderia ficar dentro da cidade. Vocês podem pesquisar depois para a segurança de vocês, para vocês verem como eu estou falando a verdade. Não poderia ficar em suas cidades, eles teriam que ficar fora da cidade, até que aquele período de lepra saísse do corpo deles. Então teve pessoas ali que ficaram fora da cidade, morando literalmente fora por muitos anos. E sabe o que que Jesus fez? Jesus chegou até esses leprosos e curou eles, tocou eles e curou, devolvendo novamente, dando para eles saúde, dignidade e curando essa rejeição que gerou a doença por causa deles, por causa disso, do povo rejeitar eles. E eles foram lá e continuou. Então, da mesma forma, a parte aqui da rejeição, trazendo isso aqui um pouco nesse ponto da cura, é isso aqui mesmo. Porque a gente precisa deixar a palavra de Deus curar as feridas das nossas almas, da nossa alma também nessa área. Porque a rejeição é um problema. A gente vai num grupo, a gente tenta se identificar com aquele grupo e aquele grupo não recebe a gente bem e a gente pensa, pô, eles me recusaram, não querem que eu esteja aqui. Até você tenta ir de novo. E aí aquele grupo vai lá, não fala contigo, não te dá aquela atenção devida. Aí quando vê, você começa a ficar retraído ou retraída. E se retraído ou retraída, sabe o que acontece? Você vai percebendo que o gatilho da rejeição começa a vir tão forte que você começa a pensar, pô, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E sem perceber, você transfere isso para Deus. Quando você ora a Deus e Deus demora, colocar entre aspas, porque Deus não demora, tá? Você ora a Deus, você não vê acontecer exatamente aquilo que se pediu, e aí você acha que Deus está te rejeitando, porque Ele não está ouvindo sua oração. Então, o reflexo da rejeição, ele interfere diretamente também no relacionamento que você tem com seu pai. Por isso é que a nossa alma, ela precisa passar por esse processo, onde essas crenças no coração devem ser mudadas a partir disso também. Porque se não for mudar a partir disso, não adianta a gente andar em cura divina, mas ter algumas situações da nossa alma que a gente tem esses problemas. A gente precisa resolver juntamente com o Espírito Santo. E como é que resolve isso? Primeiramente, identificando a raiz disso. Qual que é a raiz disso? A gente sabe que a doença física veio através da queda do homem. E além disso, que veio da queda do homem, veio também problemas como emoções distorcidas, sentimentos distorcidos, porque ele começou a bagunçar a nossa identidade. Quem começou a bagunçar? Satanás, por meio da queda, começou a distorcer como a pessoa se vê. Então, a busca do ser humano, de maneira geral, é sempre se identificar com algum grupo. Sempre. Aí eu sou do grupo do rock, então eu vou pro rock. Eu sou do grupo do pop, vou pro pop. Eu sou do grupo de alguns anos atrás, ali que eu sou um pouquinho. Eu vou falar que eu sou novo, não vou falar que eu sou velho, eu tenho só 33 anos. Mas algum tempo atrás tinha a época do Zemo. Vou me identificar com o pessoal do Zemo. Vou me identificar com o pessoal do heavy metal. Vou me identificar com o pessoal do evangélico. Vou me identificar com os empresários. Vou me identificar com a pessoa que fica com os caras que andam de bike. A pessoa sempre está buscando validar a sua identidade através de uma identificação de algum grupo. E isso é tão sério que quando a pessoa chega na fase ali adulta, onde ela trabalha, onde ela tem algumas responsabilidades um pouquinho maior, ela começa a se identificar a partir da profissão que ela tem. Exemplo, eu sou isso, eu sou vendedor disso. Não, eu sou operador de máquina. Não, eu sou uma secretária. A pessoa ela transfere toda a identificação que ela teve, que ela fez lá atrás
E ela coloca outra no lugar, que é na profissão dela. Ou no dinheiro. Ah, eu sou uma pessoa próspera porque eu tenho muito dinheiro, porque ela está vendo posses. E ela assim vai indo a trajetória do ser humano. E você percebe que essa trajetória, com o tempo, vai sempre substituindo e a pessoa nunca fica satisfeita. Por quê? Ela só vai ficar satisfeita de fato quando ela entender que a identificação que ela precisa ter não é nessas coisas e nem em grupos, é somente num só, chamado Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque ele de fato se identificou conosco na nossa condição caída, e nessa condição caída, aonde doença e enfermidade também foram colocadas no corpo dele, a nossa natureza foi colocada também lá. Ele pagou o preço por essa natureza e por doenças e enfermidades, levou sobre ele e nos deu uma nova natureza, uma nova mentalidade, um novo jeito de viver, é um resetar de vida. E a gente olha para ele e se identifica com ele, porque ele é o primogênito de muitos irmãos. Os muitos irmãos estão aqui hoje, nessa live, que vai outros muitos irmãos irão ver posteriormente, assim como os estão vendo em outros lugares. Baseado nisso, nós precisamos entender o seguinte, que a nossa alma, por mais que a gente saiba isso, ela precisa ter isso bem claro dentro dela, bem estabelecido dentro dela. Por quê? Porque ela tem uma tendência a que, mesmo sabendo isso, a nossa alma tem uma tendência de ficar olhando ainda para tentar se identificar com grupos. Então, quando você percebe que isso é um comportamento automático nessa identificação, você está automaticamente consciente, agora, se vocês não sabiam disso, consciente de que fazendo isso, você está simplesmente revelando a crença automática que está no seu coração. O seu coração está falando do seu subconsciente. E essa crença automática, ela só é transformada através do conhecimento da verdade pela fé. Quando eu digo conhecimento da verdade, eu não estou falando de você saber textos bíblicos, como eu falei no início. Não estou falando de informação na nossa mente, no nosso cérebro. Eu estou falando de relacionamento com Jesus, aonde você, por mais que você não saiba muito, você visualiza aquilo, Pai. Eu identifiquei isso. Eu não posso saber muito. Eu reconheço que eu não sei tudo e nem quero saber tudo agora. Mas o pouco que eu sei, eu quero entra no meu coração, nesse espaço aqui do meu coração hoje, onde está essa crença, e transforma isso lá do meu coração, para que eu comece a enxergar como o Senhor me vê. Aí sim, ele vai olhar e vai dizer: Uau, meu filho entendeu. É que nem aquela passagem de 1 João 4:18, se não me falha a memória, se não me falha a memória, que fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, o perfeito amor lança fora todo medo. Se existe medo ainda em algumas áreas, então a gente ainda não está totalmente aperfeiçoado no amor, porque o perfeito amor ele remove de uma vez por todas o medo. E isso é verdade, porque quando a gente identifica e a gente essas áreas da nossa vida que ainda a gente tem uma inclinação a ter medo, o que que acontece? A gente fala, pai, na minha crença do meu coração, nessa área aqui, eu percebi que o meu comportamento, através de uma ação automática, que está no meu coração, revelou que eu tenho medo eu tenho medo da escassez. Eu tenho medo da falta, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo que as pessoas descubram algo sobre mim, que elas não vão gostar. Eu tenho medo de, sei lá, disso, daquilo, daquele outro. Aí a pessoa vai falando para Deus. E quando essa pessoa de fato fala para Deus identificando isso, sabe o que que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai fazer que nem o Chaves. Não sei se vocês conhecem o Chaves, mas eu conheço. Quando ele via o sanduíche de presunto, que ele fazia assim com as mãos, assim, ó. Quando ele ficava feliz de ver o sanduíche de presunto. O Espírito Santo vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ele vai identificar que você de fato entendeu que tem aquela dificuldade e você está querendo a ajuda dele para resolver isso e abrindo o seu coração, aonde é o sistema de crenças é formado, para que ele resolva isso com você. E quando você faz isso, essa crença é automática. Aí ele vai te falar o que que você precisa fazer e como você pode exercitar isso de maneira intencional. Por exemplo, nas finanças, eu falava com uma pessoa ontem à noite aqui no estudo bíblico que teve aqui na minha casa, que é Alfredo Wagner. No pós-estudo, a gente estava tomando café e conversando. E aí a gente estava falando exatamente desse tema que eu estou conversando com vocês aqui hoje. E eu falei para a pessoa o seguinte:
O diabo ataca duas áreas principais na vida de todo cristão. A primeira área é as finanças e a segunda área é a parte da saúde, a parte da doença. E por atacar essas duas áreas, você vê que tem muito cristão, através de crenças erradas, que está apanhando do diabo, tendo o Espírito Santo, autoridade sobre o diabo, até sabe algumas coisas na Bíblia, mas algumas coisas não estão funcionando como deveriam. E aí a pessoa fica frustrada. E aí ela fica olhando somente para os fracassos que ela teve, tanto na área de cura quanto na área de finanças, ao invés de olhar, além disso, olhar para a palavra de Deus. Quer um exemplo prático disso? Que foi o que eu falei ontem pro rapaz. Lá na multiplicação lá dos pães e dos peixes, lá no texto de Marcos vai falar sobre isso, vai falar que Jesus vendo a multidão, os discípulos ficaram apavorados, falando para Jesus o seguinte: Jesus, vamos dispensar essas multidões aqui e vamos deixar para eles ir embora, porque é muita gente para a gente poder alimentar. E a gente não tem recurso para isso. O que que Jesus falou para eles? O que que vocês têm aí? Aí um menininho chegou lá, ó. Esse menino aqui, ó, tem os peixes e pães aqui. É o suficiente. O que que Jesus fez? Multiplicou pães e peixes. O que que isso mostra na prática? A lógica de Deus é diferente da nossa. Às vezes não, sempre a gente tem a tendência de ser tão analítico em muitas coisas que a gente quer olhar tudo no sentido lógico. Mas tem lógica você olhar para uma multidão de mais de 5.000 pessoas e ter alguns peixes e alguns pães sendo multiplicados e ainda devolver 12 cestos cheios, sabendo que veio alguns peixes e alguns pães. Tem lógica nisso? Não, não tem lógica nisso. Isso não entra na nossa mentalidade. Isso vai contra o sistema de crenças nosso, porque o nosso sistema de crença diz o seguinte: eu recebo isso por mês, eu tenho isso. E é isso que eu tenho que me virar. Aí o Espírito Santo fala: sabe o que que você tem que fazer com isso? Você quer suas contas pagas? Que foi o que eu falei pro rapaz ontem. Comece a semear, a pagar a conta das pessoas. Comece a fazer isso. Por quê? Você está plantando uma semente, você não quer as suas contas pagas? Ah, quero, todo mundo quer. Comece a fazer isso. Você está endividado? É melhor ainda de fazer isso quando você está endividado, sabe por quê? Porque quando você está endividado e faz isso, sabe o que que acontece? Você está semeando algo que você quer receber, que é o quê? Contas pagas. E aí sabe o que acontece? Você tira de algo que você está vendo ali que foi custoso de fato, e você tira daquilo e com intencionalidade o Espírito Santo fala: para essa pessoa aqui, esse dinheiro que veio, você pega e você oferta para essa pessoa resolver algo da vida dela. Como é que eu posso dizer isso? Ah, Fábio, é muito fácil dizer. Vou contar um testemunho. Aconteceu isso hoje de manhã. Hoje de manhã, 6 horas da manhã, uma pessoa específica me chamou, pediu a minha chave Pix e falou o seguinte: Fábio, eu quero ofertar para ti. Aí eu respondi para 8 horas da manhã e falei amém. Tá aqui minha chave Pix e declarei algo sobre a vida da pessoa e foi isso. Aí entrou aquilo lá, mas eu percebi que tinha algo que Deus queria fazer ali naquele momento, no meu espírito. Aí eu falei, aí, amigão, seguinte, o que que eu quero, por que que aconteceu isso e por que que você quer e para quem quer esse dinheiro? Porque eu tô percebendo no meu espírito que não é para mim isso aqui. Eu tenho uma clareza que não é para mim. Para quem quer isso aqui? Aí o Espírito Santo, sabe o que que ele fez? Ele falou o seguinte: você falou que você recebeu, você vai lá pro teu amigo da cidade de Chapecó e oferta para ele. Aí eu olhei, falei, tá bom. Imediatamente liguei pro meu amigo e falei o seguinte: brother, assim, assim, assado. Eu sei que você tá nos apertos, não quero saber de problema nenhum. É uma ligação rápida, passa a sua chave e tá aqui esse valor. Aí ele, mas cara, por quê? Aí eu fui lá e expliquei o porquê. Resumindo, numa conversa ali, depois que eu expliquei pra ele o porquê nessa conversa, o cara ficou tão impactado com aquilo que ele entendeu que ele estava com problema da rejeição, porque ele estava tentando provar para a esposa dele que ele era um homem, que ele era o homem da casa, que ele era o provedor, todo lascado lá,
tentando sempre manter aquela postura de do cara provedor, indivíduo cheio de dívida, cheio de coisa. Aí ele, pô, cara, entendi. E esse problema veio da rejeição que eu sofri da parte ali do meu pai, querendo provar pro meu pai que eu não servi, que eu poderia ganhar dinheiro de outra forma e acabei fazendo um monte de coisa que não era pra mim fazer. E aí agora eu tô nessa situação complicada. Falei, pois é, cara, e além disso, tu vai perceber que você transferiu isso pra Deus. Quando você dizia até pra mim, eu falei pra ele, que você fazia por causa da obediência. Ah, porque eu tô sendo obediente a Deus. Ah, porque eu tô fazendo isso pra Deus. Ah, porque eu tô me santificando porque Deus quer que eu me santifique. Tu percebe que quando você faz isso dessa forma, você tá querendo provar pra Deus algo que ele já determinou que você é? Aí ficou naquele lado, o cara entendeu e encerramos a ligação e foi benção. Por que que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque de fato, muitas vezes a gente tem que fazer algo que vai contra a lógica, justamente para quê? Justamente para poder, de maneira intencional, desenvolver a crença nova que Jesus está dando nesse conhecimento pela fé da liberdade. E fazendo isso, sabe o que acontece? Literalmente a gente vai ver que vai mudar a nossa vida, a gente vai ser transformado de uma maneira tão top, tão top, tão top, tão top, que vai ser natural, assim como ministrar cura. Como é que eu sei disso? Vou contar para vocês mais um testemunho. Quando eu comecei a ministrar cura nas ruas, eu orei por várias pessoas e não acontecia nada. Não acontecia nada. Então eu sei como vocês se sentem quando vocês começam a orar por cura e vocês percebem que não acontece absolutamente nada logo no início. E quando vocês começam a ter alguns tipos de resultados, vocês ficam contentes, felizes. Eu também passei pelo mesmo processo que vocês, tá? Não sou diferente de ninguém aqui. Então, dentro disso dali, lá no início eu olhava, pô, tô orando. Daí vinha pessoas e falavam o seguinte pra mim, não sei se aconteceu com vocês, mas aconteceu muito comigo. Ah, você é muito novo pra fazer isso. Ah, isso aí é só pra gente velha. Ah, você não pode fazer isso. Ah, você não é ordenado a fazer isso. Quem tu acha que é pra curar as pessoas? Vá pra tua casa, vai fazer alguma coisa que preste. Eu via isso. E aí, quando eu via isso lá atrás, no início, eu ficava, pô, Jesus, estou fazendo aquilo que falou para mim fazer. E aí começava a bater aquele sentimento de desânimo. Pô, tô tentando fazer isso aqui, tô tentando praticar algo aqui de maneira intencional e tô recebendo pancada. Aí, na época, o Espírito Santo falou o seguinte: é claro, o diabo vai atacar no teu sistema de crenças. E essas pessoas que estão falando aí, nesse momento, não são as pessoas que estão falando elas para você. É o que está por trás dela que está falando isso para você, justamente para atingir algumas áreas da tua vida que ainda você está conhecendo em mim. E atingindo essas áreas da tua vida que está conhecendo em mim, logo você vai perceber que se você parar, você não vai crescer. Você vai ficar estagnado. E eu tenho muito para te apresentar, muito para te mostrar. Então, pega junto comigo e vamos tratar essa imagem aqui desde já. Aí eu, tá bom, vamos pra cima. E aí comecei. Fui lá, vi muita videoaula de como fazer de outros pregadores que tinha na época ali, alguns cursos ali. E na época eu usava óculos, tá? Pra quem não sabe, eu usava óculos também. E hoje eu não uso mais, já faz muitos anos. Graças a Jesus. Já já vou falar sobre isso também. Daí o que que acontece? Dentro disso tudo, que aconteceu isso, conheci uma pessoa que o Murilo conhece, que naquele primeiro contato ali, através do mapa do TLR, aí eu vim para a região de Florianópolis, fiquei só um final de semana, saí de Chapecó de sexta para sábado, cheguei sábado aqui em Florianópolis, lá no Campeche, fiquei sábado para domingo e domingo de tarde fui embora para Chapecó. Fiquei um dia com essa pessoa me mostrou algumas coisas nas práticas ali, tirou algumas dúvidas que eu tinha ali na época, e eu peguei somente com aquilo de informação que eu tinha e comecei. Quando voltei para Chapecó, comecei a praticar isso. Tudo que aparecia na minha frente, eu estava orando, ministrando cura. Mesmo que eu nunca tinha orado, porque de maneira intencional estava trabalhando a crença do meu coração. Quem olhava de fora vai olhar para vocês, vão chamar vocês de maluco, vão chamar vocês de doido, vão chamar vocês de falso profeta, vão chamar vocês de um monte de coisa mesmo. Então, bem-vindo ao time, porque eu fui chamado de tudo isso. Vão falar que vocês querem aparecer, vão falar um monte de coisa.
quando não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Você só está praticando aquilo que você já é em Cristo Jesus. E aí, quando você percebe que as mesmas coisas que aconteciam com Jesus começou a acontecer com você, tanto nos resultados, tanto na parte de perseguição do que estão falando, pô, você começa a ficar, e tu começa a olhar isso nas escrituras, você começa, rapaz, até nisso tá acontecendo exatamente como aconteceu com Jesus, tá acontecendo comigo. Então eu posso me alegrar, em vez de ficar triste, chateado, ressentido, eu vou me alegrar. Porque falavam que Jesus andava com prostituta e beberrões, só porque ele sentava a comer com publicanos e pecadores. Falavam isso de Jesus. Quando ele expulsava demônio, falavam que Jesus fazia por Beelzebul. Então estão falando, olha só que legal. As mesmas coisas, só que num contexto e época diferente está acontecendo comigo. Eu posso me alegrar porque está acontecendo as mesmas coisas. Não, eu não vou ficar chateado. Porque aquilo se tornou automático. E aí foi crescendo, foi desenvolvendo, justamente nisso, até que, desse período todo de cura física, porque a gente está falando sobre cura física e cura emocional também, o que que aconteceu? O, eu, como usava óculos, como eu falei, originalmente eu não tinha problema de visão e aqui isso foi adquirido com o tempo. Só que eu nunca me gostei de óculos. Eu olhava, falava, cara, Jesus não me fez com óculos. Nada contra quem usa óculos, a pessoa gosta, cada um é cada um, mas pô, Jesus não me fez de óculos. Eu nasci perfeito em Cristo Jesus. Eu não aceito isso. Aí eu mesmo comecei a orar e não acontecia nada. Aí outras pessoas começaram a ministrar e também não acontecia nada. Até que aconteceu algo quando eu estava ouvindo uma pregação chamada O Impacto do Espírito Santo no Corpo Humano. Essa pregação mudou minha vida. Por quê? Porque como eu estudo a Bíblia, vou falar para o Murilo já sabe, mas eu vou abrir para vocês como é que eu estudo a Bíblia. Eu não fico lendo a Bíblia de capa a capa. Eu já fiz isso algumas vezes. Então eu já li a Bíblia, se eu não me engano, foram 4 vezes inteira, de capa a capa, inteira. Como é que eu estudo a Bíblia? Eu pego um caderno, literalmente um caderno. Aqui está um dos cadernos, aqui eu vou mostrar para vocês. Eu pego esses cadernos ou o bloco de notas do celular, atualmente, pego o versículo bíblico e estudo o versículo bíblico como? Vendo dentro de um contexto, entendendo que existe um contexto histórico, entendendo que Jesus é a chave de interpretação do texto, procuro Jesus no texto também, desde então, porque foi assim que o Espírito Santo me ensinou. E dentro disso, eu medito naquilo. Então, para mim, um texto para mim meditar pode demorar de duas horas ou em média aí a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. É dessa forma que eu medito nas escrituras. Por quê? Eu não quero ler algo, tem muito detalhe. E por ter muito detalhe, você quer ver o que Deus deu para você. E aí, quando você vê aquilo lá, você medita, você olha aquilo, o Espírito Santo vai falando contigo, o teu coração começa a ser transbordado, porque automaticamente a crença do coração também muda. Tu entende? Porque tu começa a enxergar o que tu não estava enxergando, porque ele te mostra mesmo. Literalmente, se você pedir, ele te mostra. É batata. Se vocês não querem tratar coisas, então não peçam, mas se vocês querem tratar coisas, peçam para ele que ele vai mostrar para vocês como está a crença do coração de vocês, e aí nisso daí ele vai começar esse tratamento. E eu digo para vocês, se vocês fizerem isso, vocês vão gostar demais, porque vai ser da hora pra caramba. Então, dentro disso tudo ali, por mais que eu já estava ministrando cura, já tive alguns resultados ali na época, eu ainda tinha esses óculos. E quando eu estava ensinando pessoas sobre isso, que eu ensinei vários grupos de pessoas já, o que que acontece? Vinha sempre a pergunta: pô, Fábio, você ministra cura, as pessoas são curadas, você fala disso, mas tu usa óculos, cara. Como é que você explica isso, cara? E aí toda pessoa que ensina alguma coisa, quando vem uma pergunta que confronta dessa, tem uma vontade de dar um tabefe gospel na pessoa que fez isso. Porque a pessoa pergunta de maneira natural na cara dela, na caruda, na frente de todo mundo. E aí que tá o problema. Eu poderia ficar ofendido com a pergunta e nunca fiquei. Isso que foi o legal. Sabe por que que eu não ficava? Porque eu falava assim para a pessoa: eu entendo o seu questionamento é válido e é uma pergunta que eu faço para o Senhor e acredite, ainda não obtive respostas, mas quando eu tiver,
você verá o resultado. Mas assim como eu veria o resultado. Então fique em paz. E aí o que eu fazia? Eu ia para a escritura tentar. Se Jesus me mostra o porquê, me mostra. E até que eu estava nessa pregação, que eu estava assistindo por vídeo, é do pastor Chris Home, na metade do vídeo o Espírito Santo falou o seguinte para mim: hoje a cura dos seus olhos se manifestou. Mas por que que ele falou especificamente isso para mim? Porque naquele momento eu recebi com o coração. Saiu do daqui, ó. Naquele momento eu recebi aquilo no meu coração. Mexeu internamente, deu um impulso aqui dentro e começou a queimar tudo internamente. E aí ele falou: remova os óculos. E aí sabe o que eu fiz? Eu removi os óculos. Aí no metade da pregação. Aí eu olhava, ficava um pouco embaçado, eu falava: pô, cara, eu não tô ficando maluco. Aconteceu algo diferente das outras vezes aqui. Vou ficar com isso aqui que eu ouvi. Vou ignorar o sintoma e vou ficar com isso aqui. Desse dia, passou exatamente uma semana. Nessa semana especificamente, o que que acontecia? Toda vez que eu ia dormir e eu pegava no sono e eu trancava a porta do meu quarto lá na casa dos meus pais, lá, o que que acontecia? Eu sempre gostei de dormir com a porta trancada, para quem não sabe. O que que acontecia? Eu trancava a porta e aí, literalmente, toda noite durante uma semana, eu não via, não sabia o que que acontecia, mas eu sentia como se fosse alguém toda noite mexendo nos meus olhos. E os meus olhos esquentavam, ficavam muito quentes. Durante uma semana começou a acontecer isso. Nessa final dessa uma semana, ali, eu abri meu olho no último dia dessa semana e de repente fez isso aqui, ó, bum, um clarão. Quando deu esse clarão, comecei a enxergar bem novamente, tanto de perto quanto de longe, quanto bem perto, quanto ali. Onde é que deu o resultado? Carteira de habilitação, porque eu tinha lá atrás, antigamente, o negócio que eu precisava de óculos. E a minha carteira de habilitação não tem mais isso, porque eu renovei e fiz o exame e passei normalmente. Então, como é que aconteceu isso? Crença no coração. Mesmo eu estudando sobre cura, eu sabendo sobre cura, sabendo do caráter de Deus, sabendo da vontade de Deus, tudo com informação. Tinha coisas que caíam no meu coração como revelação de crença e tinha coisas que ou era só um conhecimento do saber. Até que eu entendi que o saber, desde aquela época, não bastava, mas precisava gerar uma crença que transforma o coração. Porque a Bíblia sempre falou pra gente que a gente precisa crer com o nosso coração. E crer com o nosso coração, muitas vezes, por mais que você não saiba muita coisa, para você ver que não é o fator saber ou não saber muita coisa. Mas se você crê naquilo que você sabe com o coração, você recebe. Instantaneamente. Você recebe. Por causa disso que a cura física de Jesus ela foi estabelecida. Então, quando a gente ensina o evangelho para as pessoas, o que que a gente faz? A gente busca falar do evangelho de maneira completa. Porque a salvação, ela inclui a cura física, ela inclui a cura do coração, que é a parte da alma ali, ela inclui o financeiro também, ela inclui a proteção, a preservação, ela inclui todas as coisas em Cristo Jesus. Ele não te salvou somente para ir para o céu, porque tem muito cristão que fica pensando, eu salvei, vou para o céu e tá bom. Não, Jesus não te chamou só para isso. Isso é só uma fagulha do que ele te chamou. Ele te chamou para você viver a vida que ele te deu ainda nessa terra. Para você desfrutar das coisas que ele te deu ainda nessa terra. Tanto no seu corpo físico, quanto nas suas situações da vida, quanto transmitir para outras pessoas. Ele literalmente te chamou para isso. E não somente ser salvo, falar e ficar naquele negócio chorando: ah, Jesus está difícil, volta logo. Tem muitas pessoas que ficam nessa. E ele não chamou a gente para ficar nessa. Ele vai voltar, glória a Deus, eu estou esperando também. Mas enquanto isso, viva. Porque ele veio buscar uma igreja triunfante, uma igreja que entendeu que andar em fé é andar na palavra dele, por mais que eu não possa saber todas as coisas, no sentido de conhecimento, mas aquilo que você sabe, trabalhe para virar uma revelação no seu coração. Virando uma revelação no seu coração, você é transformado.
Então seja intencional quando você identificar alguma coisa que não está alinhada com a palavra de Deus na sua própria vida, seja intencional em buscar a resposta em Deus, e por mais que você não saiba a resposta completa, aquilo que você sabe, trabalhe para que aquilo gere uma crença no seu coração, independente de quanto você sabe ou não. Trabalhe para virar uma crença viva no seu coração, porque isso é o que importa, no final é isso que importa. Porque tem muito teólogo por aí que sabe muita coisa, mas você pode perceber que os teólogos não desfrutam de muita coisa. E a resposta está na crença do coração deles. O coração rejeita. Então a cura física, tanto a cura emocional, tanto ali já foi estabelecida em Cristo Jesus. Então você só se inclina para aquilo que ele já resolveu. Literalmente se inclina para que já resolveu. E pessoas que sofreram, não sei por que que eu vou falar isso agora, e pessoas que resolveram, só tá vindo para falar, tô falando. E pessoas que resolveram a parte da rejeição ou não resolver, as que resolveram entenderam o amor que Deus tem para a vida delas. As que não resolveram, elas têm dificuldade de receber do amor de Deus. Tem dificuldade. Elas vão ficar constantemente num looping infinito, girando, indo e voltando, achando que Deus não ama elas. Porque a crença do coração delas é de que ela veio através de problema de paternidade, seja com o pai, com a mãe, com o tio, com um parente ali. E aí elas transferem isso sem elas perceberem, porque o coração delas está isso. Elas transferem isso para Deus, achando que Deus tem a ver com o seu pai terreno ou com a sua mãe. Não, não tem a ver. Então essa crença é muito perigosa, porque a pessoa ela vai ter dificuldade de receber do amor de Deus. Então muitas pessoas, elas precisam de fato, sim, entender que meu pai não tem nada a ver com isso, minha mãe não tem nada a ver com isso. Deus, ele derramou esse amor no meu coração, ele derramou. E ele derramou através de Jesus, assim como derramou para os meus pais. Então, hoje, por mais que eles me machucaram, por mais que fizeram um monte de coisa, eu decido perdoar de maneira intencional. E aquela ira reprimida que possa estar dentro de mim, hoje eu decido liberar ela. Porque toda ira reprimida que a pessoa guarda durante muitos anos, ela estoura em pequenas coisas. Tu já viu, vocês conhecem pessoas descontroladas que quando são, de certa forma, confrontadas um pouquinho, elas ficam estranhas e umas elevam a tonalidade de voz, ficam todos ali? Com certeza vocês conhecem, eu conheço umas par. Isso se chama ira reprimida. A pessoa, por ela ser mal resolvida no coração dela, por causa de uma crença errada, o que que acontece? O gatilho que acontece no dia a dia, de algumas situações, fazem a pessoa lembrar, fazem o coração dessa pessoa lembrar de coisas que ela passaram. E quando ela lembra disso, o coração starta o gatilho e a pessoa explode. Então, geralmente, isso é problema com paternidade. Literalmente. Então hoje deixem tudo isso de lado e recebam tanto a parte da cura do coração de vocês, falando da parte ali das crenças erradas, através da luz da palavra de Deus, e ajam de maneira intencional nessa nova crença, que muitas vezes vai ser sim agir de maneira ilógica com o lógico. O lógico era fazer uma coisa, você vai olhar o lógico e falar, não. O lógico da crença que estava no meu coração é isso. Eu preciso fazer algo diferente para começar a dar um novo caminho para isso aqui. Então faça diferente. E não fiquem preocupados com o que as pessoas vão pensar sobre vocês por fazerem as coisas diferentes. Por quê? Quando você fica preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, ou achar o porquê que você está fazendo isso, isso revela também uma crença no coração de que a pessoa tem uma necessidade de aprovação. Volta para a identificação daqueles grupos. Então faça aquilo que Deus falou para você fazer. Por quê? Ele já te deu como fazer, ele te deu uma carta escrita. Não fique olhando para o que as pessoas vão falar de você, porque Deus já definiu cada um de nós aqui. Quando a gente entende que Deus já definiu cada um de nós aqui, a gente para de olhar para o que o outro acha de nós. E a gente para de olhar.
no que o outro, a gente para de permitir, melhor dizendo, se vou usar essa expressão hoje aqui, a gente para de querer permitir ou moldar, melhor dizendo, a nossa identidade baseado no outro. A gente para com isso, porque tem muitas pessoas que moldam sua identidade baseado no outro, ao invés de moldar a sua identidade na fonte, Cristo Jesus. E por ela moldar a sua identidade baseado no outro, ela começa a tentar agir nesse grupo por esse meio. E aí, quando você pergunta para aquela pessoa quem ela vai dizer: Ah, eu sou roqueiro. Ah, eu sou vendedor. Ah, eu sou empresário. Ah, eu sou. Hoje em dia tem de tudo, né? Ah, eu me identifico como um cavalo. Ah, eu me identifico como isso aqui. Aí a pessoa começa a olhar isso daqui. Tudo distorção de identidade. Que diabo bagunça. Tudo distorção de identidade. Porque a pessoa está procurando um grupo para se identificar. Então, Deus já definiu quem a gente é. E a gente é filho e filha de Deus, amados por Jesus. Amém? Então, reflitam nisso, literalmente reflitam nisso. Eu já dei muitas chaves aqui através de exemplos de testemunhos, que foi sugestão, inclusive, de uma irmã querida, que foi muito boa a sugestão, que é legal quando você embasa com testemunhos. Foi muito legal, agradeço a sugestão, foi muito boa mesmo. Então, basicamente nisso, o que que acontece? A gente precisa pegar isso tudo aqui, meditar nisso que foi dito hoje. E nessa meditação a gente vê, pô, tem que ajustar isso. E ir pro Espírito Santo. Espírito Santo, eu entendi isso aqui, tá? Isso aqui eu entendi. Ah, beleza, então vamos pra cima. Me ajuda com isso? Te ajudo, vambora, vambora. E assim vai. Quer ver uma oração sincera? Pai, a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Mas, Pai, eu notei que tem áreas da minha vida lá no meu coração, nas minhas crenças, que eu tenho medo. E eu percebi que eu não tô, e eu percebi que isso está impedindo o seu amor de aperfeiçoar nessas áreas. Então, Pai, eu abro meu coração onde está o sistema dessas crenças e me aperfeiçoou no teu amor. Me mostra isso, para que esse medo seja expelido de mim, para que eu ande no perfeito amor e seja aperfeiçoado, que essa é a sua vontade e eu quero viver isso. Porque o Senhor já me fez para viver isso. Eu já estou pronto para viver isso. Então me ajude nessa transformação dessa crença dentro de mim. E aí você começa a fazer, aí você começa. Amém? Deixa eu parar aqui a gravação. Que só um momentinho que eu me empolguei hoje aqui.